Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Mônica, esposa do Fábio, mãe da Maria Clara. Eu sou o Fábio da Mônica. E você é quem? Eu sou a Maria Clara. Ai, que bonitinho. Nossa primogênita. Muito orgulho dessa moça. Muito bom estarmos aqui, mais uma semana, episódio novo. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, história Muito bom. e umas coisas nessa vibe. Com o cenário de Maria Clara. Ah, é, galera do Spotify se ferrou! Um abraço pra vocês. Brincadeirinha, vocês vão meu ter que... Deus. Vocês Depois vão ter que vir aqui no YouTube. Dá uma dar uma olhadinha, visitinha. Né? Uhum. Eu fiz o... Um A desenho gente vai aqui da tirar Maria. uma foto aí pra publicar depois, hein? Sim. Bom, No eu Instagram do eu Sal publiquei no meu Podcast. Instagram. Você Você tem podia que ter seguir. compartilhado com Sal, né? Mas eu Maria? marquei. Você só marcou compartilhar Ainda é a tempo. publicação. Ainda é Bom, tempo. Mas foi ainda spoiler tá lá. quando da gravação desse episódio, 2 semanas atrás. Sim, spoilerzinho. Mas isso não descarta o fato de que você deveria nos seguir nas nossas redes sociais. É verdade. Que estão aparecendo aqui em algum canto da tela. Nosso Nords vai cuidar disso, provavelmente. Sim, sim. E seguir a rede social do Sal também. Você sabe que, assim, as redes sociais do A Sal... rede social. Nossa senhora. Começamos mal, hein? Tudum, tss. Bom, Animadíssima. o Instagram do Sal é legal que você siga, mas eu acho mais legal ainda seguir os nossos. Todos é melhor ainda, né? Sim. Mas seguir os nossos é uma moral que você dá pra gente. O mais legal mesmo é você fazer sua inscrição aqui no canal e conseguir mais um inscrito pra gente, porque isso vai ajudando muito a gente a chegar a mais pessoas. Como a gente grava com antecedência, eu não saberia dizer se esse número já terá acontecido. Mas pode ser que a essa altura, nesse episódio, a gente já esteja ou próximo ou tenha acabado de passar os 100 mil visualizações no nosso canal. Uau. Então, é uma marca Esperemos que sim. muito legal, né? Então, aproveitando o tema de hoje, que é a comunicação, comunique para outras pessoas que nós estamos aqui, que nós estamos ávidos pela sua visita e para que você nos siga. E já que nós estamos aqui nas nossas mesuras iniciais, então vamos falar também sobre os nossos patrocinadores, que sem eles nada disso seria possível. Muito obrigada. Um abração pra vocês, galera. Deus abençoe vocês. Roda Muc, Remax Meat, Doc Fácil Despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advocacia, Júlio Ganico, o Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax Nutricionista, Marcel Lima, Planejador Financeiro, Camila Macedo Joias, Spine Head, de materiais para a saúde, para cirurgias, né? Um abraço para a turma da Spine e para todos aqui também, é claro, e também família Thompson que nos apoia, né? Alguns aqui, muitos desses desde o nosso primeiro episódio. Então Deus abençoe a todos e obrigado por isso. E aí, Dona Maria Clara, que deu o tema deste episódio, né? E que vem fazendo uma boa parte do roteiro, né? Então, faça as honras, minha filha. Bom, comecemos aqui com uma pergunta cabulosa. E aí é tanto uma pergunta pra ficar calando assim na mente de você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, como também uma pergunta direta pra vocês dois. Aí Boa. vocês vejam quem é que vai querer responder primeiro. Mas como você conta a sua história? Eu já tenho essa resposta, porque Já tem? eu falei disso ontem. Falei disso ontem, porque ontem Inclusive. foi a primeira aula da jornada da terceira turma, que é a turma da primavera de 2023. Ah, que gracinha as turmas serem estações. E tem uma coisa depois pra eu falar sobre isso. Então, Não, mamãe acho pode que- falar? Quer que eu... Não. É? Eu tirei, você, inclusive, o tema, claro. eu tive a ideia do tema porque eu tava ouvindo você falar sobre isso e aí eu comecei a pensar, mas Olha só. dá um tema do Sal isso aí. Então, antes de eu responder essa pergunta, aí motivo pelo qual eu estava falando do assunto ontem, né, de como a gente conta a nossa história, uma curiosidade sobre a jornada, que para quem não sabe é o nosso programa de consultoria, né, amor? Em que a gente recebe empresas, né, os dirigentes das empresas, né, sendo proprietários ou não, e que a gente fala de uma visão mais profunda e filosófica sobre os negócios. E sobre a vida, por que não? Sim. Vocês perceberam qual é a maior parte dos temperamentos desta turma? Melancólicos? Sanguíneos. Sanguíneos. Ah, por isso a estação. Não, é Não. porque é a primavera. O que é curioso é que na estação da primavera, Aham. a maior parte dos membros da turma
sejam sanguíneos. sanguíneos. Ué. Oi? Então, mas foi isso que eu quis dizer, que Não, os dois... Não, é que não é o porquê. é que você falou, por isso Aconteceu. primavera. É. Aconteceu. Aconteceu. Né? Na primavera Sim. nós temos os sanguíneos, porque o elemento do sanguíneo é o ar, que é o elemento da primavera. Né? E aí eu me dei conta que na turma anterior a gente tava com uma turma recheada de melancólicos. É mesmo. E era outono. E era a turma do outono. Uau! Eu só não me lembro com clareza se a primeira turma, né, qual era o temperamento médio das pessoas, mas eu não lembro exatamente a Eu acho que estação era dela. Coléricos, E tinha a muito gente colérico. tava no- Tinha muito colérico, né? Era primavera também. Era primavera também. É, É. Mas tinha bastante sanguíneo também. Tô lembrando aqui que tinha bastante sanguíneo. Bastante sanguíneo. Então, engraçado, né? Uma feliz Pois coincidência, né? Não que isso faça diferença, mas é uma isso feliz que eu é vou coincidência. falar. Sempre É. vai haver essa coincidência, Será? né? Porque, Sempre eu creio não. que sim. Interessante. Porque cada um tem temperamento, né? Aliás, se você não está muito Familiarizado com familiarizado com essa... este assunto, veja o Instagram de Maria Clara. Tem bastante informação Poderia lá sobre voltar a isso. falar sobre temperamentos, Pois né? é, a gente precisava Ah, fazer um um sobre assunto bom, temperamento, né? né, gente? Sim. Mas voltando à É nossa... difícil, porque a gente vai dar uma masterclass em vez de um podcast. Que é o que a Maria Clara fala, que a gente é chato. A gente é Eu chato. tava conversando com a minha mãe hoje, vindo pra cá, e aí eu falei, caramba, mas eu tenho a impressão de que a gente tá meio distante, assim, né, nos últimos episódios, principalmente, que a gente tá muito sério, não sei. E aí eu falei, porque a gente tá preparando os temas pra serem temas mais sérios e terem, assim, reflexões pra gente fazer. Mas a gente não pode preparar o tema pra ser sério, porque a gente já é muito sério. Eu falei, a gente é chato pra caramba. É. A gente começa a falar de alguma coisa e vira uma palestra, do nada aparece um slide atrás da gente, a camisa branca tá lá na frente, assim, né? Então, de Só agora pra em dar uma, diante, né? sim, dá uma descontraída, assim, porque trazendo as nossas reflexões, assim, nossas filosofadas em família Aham. pra temas mais próximos, acho que, da audiência e do nosso dia a dia também, né? Sim. Sim. Provavelmente a gente vai conseguir mais um alcance, tanto no sentido de alcançar a audiência, mas digo também um alcance da gente ter acesso a assuntos e a perspectivas que a gente não teria se simplesmente se limitasse às reflexões, assim, super conceituais, que eu acho legal ter também, né? Sim. É da hora. Mas, é isso, dá uma variada, né? É que o podcast é muito quem a gente é e a gente é chato. A gente é chato, então, foi isso que... E aí o pior de tudo aqui... Nós somos o melhor exemplo de chatos legais. Somos Sim. nós, gente. É. Nós. Eu, Fábio, ainda por cima gosto um tanto de ser chato. Putz. Né? Então aí complica um pouco Essa é a mais. pegada. Eu gosto né? de chatice, o meu problema Mas voltando à nossa vaca fria, você me perguntou como é que a gente conta a nossa história. como é que você conta a sua história, pai? Eu gosto de fazer um bom balanço. Eu gosto do Dick Fox. Né? O Dick Fox é o mentor do Jerry Maguire no filme Jerry Maguire, A Grande Virada. Ah, e se louco. você não viu esse filme antigão. Eu vi esse filme. assista, Mas é ele- bem legal. Ele é um mentor Aí, imaginário, vamos assistir, assim. Se você não assistiu, é muito bom. Bora. Guilherme vai gostar também. Porque eu acho que o Dick Fox nunca foi uma pessoa fisicamente próxima do Jerry. Acho que ele é uma figura, né? Como Jerry de uma Maguire assembleia de existiu? voz. Não lembro mais. Não, creio que não. Não, Creio que não. fictício. Existiram muitos Jerry Maguires por Sim. aí, né? Mas é um filme É que a meio história sessão da ela é tarde. tão próxima, né? Da, É. da gente que dá a impressão de que o cara existiu mesmo. Engraçado isso. Ele é tipo uma pessoa da nossa família, né? O Uhum. Jerry Maguire. É. Então, é um filme que ele é meio água com açúcar, mas é um filme muito interessante. Ele tem uma singeleza, assim, uma mensagem bastante profunda. Sim. Apesar dessa singeleza, E né? como é que ele... Ele afetou? tem o Dick Fox que fala, no final do filme, é uma das últimas cenas, né? Ele fala, na vida, pra ser sincero, eu mais ou menos acertei e errei na mesma medida, né? Mas eu amo a minha família, eu amo a minha vida, eu amo minha esposa e desejo a você o mesmo tipo de sucesso. Então ele reconhece que ele acertou e errou mais ou menos na mesma medida. Porque a gente vive uma época em que todo mundo quer contar a história que bate em 10 caras e não sai machucado, né? Nós vivemos a era dos vitoriosos, dos caras, né? É o cara, dos grandes heróis que não sofrem nada, né? Sim. O que é claramente uma idiotice, porque isso não existe. Então, eu, Fábio, gosto de contar a minha história numa articulação bastante equilibrada dos meus erros e dos meus acertos. Filha, tem papel, meu amor. É porque eu achei que esse aí você já tá usando. Não, mas pode usar. Vai Tá. em frente. Então,
eu gosto de fazer essa articulação. Porque se eu contar a minha história falando de todos os meus fracassos, você terá certeza de que estará diante de um grande fracassado. O que não é mentira. Porque eu realmente coleciono uma série de fracassos importantes. Se eu contar só as minhas vitórias, você achará que está diante de um grande vitorioso. O que também não é mentira. Porque eu também coleciono vitórias importantes. Entretanto, eu sou a articulação entre essas duas coisas. E, mais recentemente, né, de uns bons anos para cá, eu reconheço com clareza que o melhor de mim não está em mim, mas não é meu. Então, portanto... O melhor de você está em você, em mim, mas não é meu. mas não é seu. Né? Então, fazendo uma comparação que eu gosto sempre de fazer, né? Que é, se eu fosse a Lua, eu não ia ficar falando só das minhas crateras, certo? Do meu solo árido, e nem ia ficar falando só de toda a resplandecente luz que tem em mim. Eu ia falar das duas coisas. Entretanto, o melhor de mim, que é a luz, sendo a Lua, me colocando nesta posição, certo? Não vem de mim. E aí eu preciso me interessar mais pelo locus, pela gênese dessa luz que me ilumina, certo? Então eu acho que o importante é contar a nossa história. E eu conto a minha assim, articulando as minhas desgraças e as minhas graças, certo? À luz dessa graça que não é minha. Que legal. Acho que é por aí. Curti. Me fiz claro ou não? Fez sim. Então é isso. E você, mãe? Eu acho que eu também conto a minha história nesse preâmbulo aí também. Mas o que teria de diferente da sua pra do papai, assim? Não sei se tem, né? Assim, Então, claro, nós somos indivíduos. Sim. Mas a nossa história é muito mais nossa do que de cada um. Até porque, Sim. cronologicamente, vocês passaram mais tempo juntos Mais do que tempo separados. Exatamente, É. Então a nossa história se mistura, né? E a parte da nossa história... Como o próprio sacramento que nós aceitamos é Sim. uma história só. Sim, e tem uma coisa que é a seguinte, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso com tanta clareza, né? Embora pra mim sempre esteve muito evidente, mas eu nunca verbalizei dessa forma. Indiscutivelmente, a parte da minha história que mais importa é com ela. Ah, sim. É praticamente tudo que importa. Mas e a época antes, a sua gênese, seus pais, não sei o que e tal. É óbvio que isso é importante. Mas não é tão importante quanto isso. Porque Isso foi o que você construiu, né? Sim, essa é a parte deliberativa da minha história. Sim. Certo? Então Legal. ela é a que conta, afinal de contas. Mas assim, né, pra vocês não falarem que a gente já tá começando aqui com uma masterclass, com uma aula. Não, é só um Não, testemunho. eu tô curtindo. Não, então. se a gente fosse colocar aqui de um jeito coloquial, vai, eu diria, não tem como, eu sou esposa do Fábio, né? Eu diria, e sou mãe da Maria Clara, do Guilherme e da Cecília. Então, é a partir daí que eu conto a minha história. Eu não Sim. consigo contar a minha história de que, eu sou... Não é que eu não seja, né? Entendam? Sim. Eu sou filha do Arnaldo e da Márcia e Sim. tal. Isso faz parte, mas hoje eu começo contando a minha história assim. Eu sou a esposa do Fábio, a mãe da Maria Clara, do Guilherme e da Cecília. E sim, eu sou filha do Arnaldo e da Márcia. E aí a coisa vai discorrendo, né? Por causa dos pilares das coisas mais importantes, né? E tudo isso não seria possível sem esses pilares, né? Mas aí eu vou fazer uma analogia que vocês vão entender claramente sobre o que eu estou me baseando, mas quem está em casa não faz tanta diferença, até para não ser tão chato, né? Mas em algum momento você é inscrito na existência pela decisão de uma força suprema que é Deus. Isso conta na tua história. Sim. Porque tem uma vontade manifestada para a sua vida, né? Sim. Com um conjunto de vocações e promessas, decidiu, etc né? e tal. Tá decidido. Você vai viver e você tem um jeitão. Você vai viver, você vai nascer nesse lugar, nessa cidade, nessa família, neste tempo. Por que eu não nasci 100 anos antes? Porque por alguma razão Deus me quis exatamente aqui, exatamente assim. Certo? Isso é interessante. de Então isso é um pensar. pedaço da minha história. Eu estou inscrito na história, na existência, a partir desse querer daquele que criou tudo. Sim. A partir disso, ele me criou... Eu sou convocado à vida por um casal, certo? Então, isso também faz parte da minha história de forma indelével e inseparável. Então, agora eu já tenho duas camadas de existência. Uma do ser e outra da minha hereditariedade.
certo? Ah, tá. Em seguida, eu tenho todos os desafios para me reconhecer nesse mundo, me levantar, andar e tal. A minha primeira infância, de como eu dei os meus primeiros passos e tal. Isso é uma parte da minha história. Depois, é quando eu vou descobrindo que eu sou alguém no meio, no seio de uma família. E começo a disputar o afeto dos meus pais, com os meus irmãos e tal. Isso faz parte da minha história. A minha infância, como eu fui crescendo, como eu fui descobrindo e desenvolvendo os meus afetos. Aí eu chego à adolescência, onde eu descubro que eu sou um indivíduo, que eu posso integrar outros grupos que não esse. E aí eu começo a testar um pouco a minha força no mundo, certo? E essa época de descoberta da minha própria força também integra a minha história. Até que em algum momento eu me viro um sujeito adulto e pense, bom, agora eu tenho um papel, tenho uma turma aqui para defender, minha família, me caso e tal. Neste momento eu me torno adulto. Você se torna adulto quando você passa a responder por alguém. Aliás, quando você passa a responder por si mesmo sem ser um assunto para os outros. Aí começa a sua história de um jeito mais autoral. Sim. Certo? Sim. E foi nesta fase em que eu conheci essa simpática senhora. Então, toda essa história até aqui, né, essas 5 etapas anteriores que eu falei, elas são muitíssimo importantes. Né? Sem as quais eu não poderia encontrar com ela e tudo isso aqui criou o caldo crítico para que eu me interessasse por ela e ela por mim. Certo? E a gente se elegesse para falar, tá aí, vou passar a vida com esse cidadão, com essa cidadã. A partir daí começa a história comum. Então, me parece que esse seja o trecho mais relevante, porque todo o resto daí para frente é mais denso, mais deliberativo. Né? Tem um tipo de liberdade diferente. Então, me parece que essas etapas, elas vão fundamentando uma história. Faz sentido? Faz. Curioso também você trazer à tona essa questão da liberdade. Porque, de fato, você começa a ter a liberdade para tomar algumas decisões, para fazer coisas que você não teria, que não seriam da sua alçada se você ainda não tivesse o desenvolvimento que você teve nesse cenário, certo? Sim, enquanto você não responde por si. Então, e aí é curioso, porque é justamente o período da infância e tudo mais, e aí a gente percebe como é verdadeira aquele conceito que as pessoas falam, que você só ganha liberdade, você só é livre quando você se submete a regras, quando você serve, quando você faz coisas que... bom, pra gente, assim, parece muito mais uma escravidão, parece algo ruim, mas, de fato, quando você faz todo esse percurso e você tenta imaginar como acontece esse itinerário, você percebe que a liberdade, ela é um produto da responsabilidade, né? A liberdade é um produto de estar cativo às coisas certas. Ah, sim. Quando você... Porque a liberdade, para você ser livre, você tem que se reconhecer cativo, submisso, escravo daquilo que é o seu papel. Só então você é livre. E claro que esse é um conceito paradoxal e pode parecer muito complexo, mas não é. Tanto mais mas livre eu acho você... que para muita pessoa, eu ia até dizer para você, tente colocar assim, em outras palavras, de uma maneira mais simples. Porque acho que para muita gente isso pode parecer um pouco mais complexo. Mas eu acho que isso é uma daquelas coisas que talvez não dê pra você explicar de uma maneira que fique simples. Porque eu acho que é uma daquelas coisas que você vai repetindo dentro de si mesmo, sem entender. Sim. E aí, de tanto que aquilo fica lá na sua cabeça, uma hora começa a clicar. Tanto que a gente tem conversado sobre isso, né, ao longo aí dos últimos anos. Então, acho que pra nós fica bem fácil mesmo de você falar, claro. Mas sabe, Lô? É como aprender um idioma, né? Olha, então... é como aprender qualquer coisa que valha. Sim. Então eu tenho você repete algo que não entende. Não, eu tô me submetendo a uma série de cursos mais desafiadores para mim. Sim. Certo? Amanhã, por exemplo, estaremos com o professor Vitor Salles Pinheiro. Pinheiro, né? Sim. Professor Vitor Salles, todas as vezes que eu estou na presença dele, eu aprendo um tanto do que ele diz. Outro tanto, eu não sei explicar, mas aquilo encaixa em mim num lugar. Ele aluga um triplex e fica lá no cantinho esperando até... Então, eu não entendi, mas aquilo passa a me integrar. Sim. Certo?
Então, de alguma forma, esse é o tipo de coisa, quando a gente não consegue simplificar muito mais, que eu falo isso porque eu confio em quem tá lá do outro lado. Eu sei do que é feito quem tá lá do outro lado. Sim. Lá do outro lado tem uma pessoa. E essa pessoa pode inteligir o que é, porque o que é está inscrito nela, em mim, em todos nós, da mesma forma, porque o que é vem tudo do mesmo lugar, que é a gênese de tudo. Então, de alguma forma, eu olho para aquilo, eu não saquei muito, mas é isso aí. Mas eu vou traduzir numa linguagem mais simples. Vamos imaginar o seguinte. Quando eu nasço com 2,20 metros e entendo o seguinte, eu não poderei ser um astronauta. Isso não está no meu conjunto de possibilidades. Certo? Eu posso livremente escolher ser um jogador de basquete. Sim. Ou um jogador de vôlei. Ou qualquer outra coisa. Ah, mas... E um cara que nasce com 1,60 m, ele pode ser jogador de basquete? Pode, mas provavelmente não será. Né? Provavelmente não será. Então, dependendo de como eu nasci, onde eu nasci e tal, e de quem sou eu, quando eu consigo reconhecer a minha história, olhar para trás e me apropriar dos meus construtos e das minhas origens, eu tenho mais liberdade de fato para exercer a minha vida. Porque eu finalmente aceitei a prisão que é ser quem eu sou. Certo? Então eu, Fábio, por exemplo, se um dia eu cismasse em gerar uma vida dentro do meu ventre e começasse a lutar, porque eu tenho a liberdade, eu estaria preso a uma coisa muito ruim, porque não ia acontecer. Né? Se em vez disso eu entender que sendo um homem eu tenho um conjunto de outras possibilidades que eu posso exercer, né? Então eu aceito a prisão que é ser um homem, certo? Os aspectos que me prendem a essa realidade, e de posse disso eu posso efetivamente fazer aquilo que está ao meu alcance. Voltando lá para trás, aquela primeira etapa da existência, se eu consigo reconhecer de onde vim, dessa força suprema que criou tudo, que me colocou nesse lugar, que articula todas as coisas e que tem um plano perfeito, eu entendo o seguinte, eu não sou tão livre assim. Certo? Eu estou debaixo de um sistema que eu não entendo e não entenderei na sua integridade, mas que ele funciona, queira eu, compreenda eu ou não. Quando eu aceito esta prisão, eu estou livre. Que legal, eu né? posso realizar as promessas que hão em mim, né? De forma livre. Então, a liberdade pressupõe um certo aprisionamento. Um sujeito que não tem valores, não tem princípios, que ele não tem... que cada hora é uma coisa, ele já está encarcerado. Sim. Encarcerados sempre estaremos de alguma forma. Sim. Liberdade é estar encarcerado as coisas pelas paredes e pelas grades certas. Aí você me lembrou uma coisa que eu vi hoje. Eu fui visitar um podcast, nosso vizinho básico aqui do YouTube. Eu me achando, né? Tipo, YouTuber. Fui lá ver o Bruno Perini e a Malu nos Sócios, né? Mas, na verdade, eu fui dar uma sapeada porque eu tava procurando uma outra informação. Essas coisas, né? Quando você entra no Instagram e algo vai te levando, né? Sim. Em outra. E aí, eu vi que eles fizeram um episódio que eu fiquei até com vontade e vou assistir o episódio inteiro com a professora Lúcia Helena. Que é uma baita de uma filósofa. Se você nunca ouviu falar dessa mulher, coloque aí. Inclusive, ela tem aulas gratuitas no YouTube. Fantásticas, assim. Já tive a oportunidade de assistir uma aula dela, porque são aulas extensas e com muito conteúdo, né? Enfim, ela foi lá no podcast deles. E aí, eu vi um reel dela contando uma história. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela falou assim, que quando ela tinha 11 anos, ela era... né, criança e tal, ela tava com a mãe dela, vendo um vídeo, não lembro o que era, com índios fazendo uma dança, não sei o que e tal. E aí ela fala que eles tinham todo um esquema ali a seguir e tal. E aí ela virou pra mãe dela e falou assim, mãe, eu faço as coisas igualzinho esses índios. E a mãe dela olhou pra ela e fez, hã? Como assim? Por que você faz as coisas igualzinho esses índios? Ela falou, todos os dias eu acordo, eu vou ao banheiro, eu escovo os dentes, não sei o quê. Nossa. Né? Aí ela foi falando, né? Então, eu sigo uma rotina assim como eles. Ela falou, gente, ela tinha 11 anos, por isso que eu vou ter que assistir esse podcast. Que da hora. Aí ela falou assim, só que tem uma coisa, eles sabem por que eles fazem isso.
Ela falou, e o ser humano não sabe por quê. A grande maioria dos seres humanos, que é exatamente Não sobre isso que repete. você está falando, né? Como diz a Katy Perry, tá acorrentada ao ritmo. Aham. Então, Essa música é genial, É cara. exatamente sobre o que você está falando aqui. É. Né? Essa coisa de você contar a história e pensar no porquê, de onde... Por que a gente tá aqui, né? Parece... É que a gente tem uma visão engraçada que crescer, construir uma biografia é um ato de empilhar, digamos assim, de pegar conhecimentos, pegar experiências e... Não, porque eu vou lutar, e aí eu vou não sei o quê, e aí eu vou conseguir isso, e aí você vai como que construindo camadas do seu desenvolvimento. Quando, na verdade, me parece, e eu não sei de onde eu tirei essa informação, mas me parece que o mais correto, mais adequado à nossa natureza é que o desenvolvimento é um ato de descamar. A gente vai como que passando por estágios da nossa vida, estágios da nossa biografia e vai encontrando partes mais internas, mais profundas do nosso ser. E aí, se a gente parar para pensar, isso se conecta muito com essa ideia de resignação, de parar e olhar ao seu redor e entender tentar entender por que você está fazendo essa rotina e de obedecer e de se resignar então, ao invés... mais invés... simples, né? Quando você chega ao invés de nisso aí que lutar, você falou, né? Essa coisa, né? Então você fala assim, quando nós nos vemos escravos e tal, é quando a gente conquista essa liberdade. Hoje em dia, não tô dizendo que isso é uma coisa simples, que você vai, viu o nosso podcast aqui, legal, tá simples agora. Não, porque é uma coisa que nós estamos construindo, né? Ao longo dos últimos anos aí, acho que a gente tem pensado nisso Suando e tem sangue. tentado se organizar nesse sentido. E acho que uma das ideias do nosso podcast aqui do Sal é a gente compartilhar isso para poder juntos tentar olhar. Porque é muito mais simples. Pois é. Quando você chega... né, eu não tô dizendo que eu já estou, tá? Mas eu acho simples, que mas não é fácil. Eu consigo ver o caminho tem o agora. norte. Tem o norte. Eu consigo ver o caminho. Então, é muito mais simples do que... parece. E do que muita gente pinta por aí. A vida é difícil e tal, não sei o quê. Mesmo contar a tua história. Quando alguém chega pra você e fala assim, e aí, como é que você conta a tua história? Tem muita gente que faz assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E infelizmente, literalmente, nós temos pessoas hoje que não dão conta de escrever. A imensa maioria. Então. Eu fiz o Poder Empreendedor mais de 30 edições. Né? E eu já tive o prazer de contar muitas histórias, né? No final das contas, se olhar bem, era isso. O que eu sou. Sou um contador de história. O meu papel na vida é contribuir para que as pessoas se apropriem das suas histórias e construam uma biografia mais relevante. Tendo um bom ponto de partida, que tenham mais clareza do seu ponto de referência, né? Não sei se de chegada, mas que seja. E no Poder Empreendedor, eu falei com grandes empresários que na entrevista prévia, eu ia para preparar o roteiro. Eles não sabiam contar a história. Nossa. A maior parte. Caras que fizeram coisas muito legais, mas que estão vivendo. E ok, né? Mas que não pararam para pensar. E às vezes, me contando, eles iam se dando conta. Isso aconteceu e tomando várias posse. vezes, né? Sim. Né? Meu, pera, isso é legal, esse negócio que eu fiz. Cara, a minha história é bonita. Esse processo parece que abre a nossa cabeça, né? Sem dúvida. E aí, acho que uma das coisas que mais me deu vontade e me deu essa ideia, assim, de fazer esse tema, foi o seguinte. Eu lembrei de uma situação, inclusive de um conjunto, assim, de... foi mais um período da minha vida em que eu tinha uma espécie de pensamento que se conecta muito com esse tema, como você conta a sua história. Eu lembro de ver, assim, alguns especiais em canal de TV, entrevista, essas coisas, em que as pessoas começavam a contar alguma história muito triste. Então, tipo assim, o America's Got Talent, que é um reality show, um show de talentos, né? As pessoas chegavam lá e elas contavam a história delas, tudo, e quase sempre era uma história triste, uma história de superação. E
assim, quando eu era criança, acho que uma das coisas que mais me ajudou, e eu não fazia isso de propósito, é que eu levava as coisas muito pro pessoal. Não no sentido de ficar birrenta em relação às coisas, mas levar as coisas pro pessoal no sentido de eu via alguém falando algo rígido, alguém ensinando alguma coisa pra algum adulto que fosse, mas eu tava perto, eu levava aquilo pra mim. Então a pessoa, não, porque qual é? Você tem que fazer tal coisa certo, você tem que estudar, você tem que, sei lá, trabalhar, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu, tipo, nossa, sim. E aí eu, como criança, eu pensava, então eu tenho que fazer isso. Sendo que aquela mensagem não era direcionada pra mim. Então, quando eu via as pessoas contando as histórias delas, inclusive histórias trágicas, histórias de superação com muita substância, porque uma história com substância é uma história com muita experiência. Uma história de pessoas que viveram, que passaram por coisas, que fizeram coisas. Sim. Uma criança não tem uma história de substância, obviamente. Não é pra ter Quase mesmo. sempre não vai ter. Algumas raras exceções, né? Mas teoricamente não é pra ter. Teoricamente não é pra ter. E aí eu ficava pensando, ensaiando na minha cabeça, nossa, se alguém viesse me perguntasse, tipo, conta aí um pouco sobre você, da sua história, eu ficava pensando, nossa, mas o que eu ia falar? A minha vida, tipo... É uma vida ok. É uma vida ok, não aconteceu nenhuma desgraça pra eu contar. Não aconteceu, não teve um momento de superação. E aí eu ficava pensando, o que teve na minha vida que eu poderia colocar como um clímax, digamos assim, como assim, aquele momento que todo mundo faz... Então a boneca caiu do berço. E aí eu me lembrei de quando a mamãe ficou doente e quase, né? Sim. Quando isso aconteceu, eu era pequena. E eu não me liguei no que estava acontecendo. Você nem era tão pequena, tá? Mas eu era... Eu tinha 10 anos, né? Eu tinha 10 anos, mas eu não estava atenta o suficiente, e nem sei se era pra eu estar, né? Sim. Pra entender, pra inteligir aquilo que estava acontecendo. Claro que eu sabia que não era bom, Sim. mas... Tinha uma merda no ar, não era uma coisa simples. Mas eu não tinha, assim, uma sensação muito pesada, porque na minha cabeça era algo muito momentâneo que, tipo, beleza, vai resolver daqui a pouquinho, Você tava me contando que você teve... Que a gente viveu uma situação em que você falou, então, teve um momento que aí eu fiquei tipo, eita, que é isso? Que foi uma chamada de vídeo. Ela tava no hospital, você tava com ela. E aí eu, meus irmãos, né? E a minha avó em casa, a gente vendo, e aí ela chorou. Aí você falou, Quando eu vi ela chorando, eu fiquei tipo, por que você tá chorando? Eu não verbalizei, não falei, mas... Aí eu pensei, espera, então existe a possibilidade de eu não ver mais ela. De não ser um... Não. Acho que eu nem cheguei a... Mas de não ser uma coisa eu não qualquer. Cheguei. De não ser momentâneo, porque na minha cabeça ela tava muito mal e não sei o quê. Eu tinha consciência de que ela estava mal. Tá. Mas eu achei que ia passar. Rápido, que ia passar e que ela ia voltar, graças a Deus. E foi rápido, né? Infelizmente foi rápido. Foi rápido. Mas assim, eu realmente não vi aquela possibilidade na hora. E depois eu pensei, caramba, eu já vi tanta gente, assim, passando por momentos de família que, se você for pesar, assim, na balança, foram até mais suaves, assim, não foram tão pesados quanto o que aconteceu comigo, mas essas pessoas foram muito mais afetadas. Sim. Então, sim. E aí eu, nesse pensamento altamente infantil, né, eu pensava, nossa, então, se algum dia eu quiser contar a minha história pra alguém e quiser contar uma história de superação, eu posso usar isso, falar que minha mãe, sabe, que é uma coisa errada. E eu, na hora que, nos momentos Sim. em que eu pensei isso, me veio um peso, que é a bússola moral, né? Mas Por é quê? um fruto de uma cultura. Então, porque é cultural. É como se você tivesse que ter um momento triste. Exatamente. E aí, teve um momento ali que você falou que nós vivemos numa geração de vitoriosos. Eu acho que isso é 50% do cenário. Eu também pensei isso. Porque é um mundo de vitoriosos e vitimistas. Mas então, pera lá. Pra você vencer, pra você ser um vitorioso, você tem que vencer alguma coisa. Sim. Então você tem que ser vítima de algo. É. É bem isso. Sim. Então... vitoriosos assumidos e
né? no armário, Ah, digamos porque, assim. puta, passando um negócio tão difícil, você não sabe, mano. Sim. Entendeu? Teve um dia que o arroz Puxa caiu no vida. chão. Eu tive que recolher grão por grão. Deu um puta trabalho. Mas eu consegui. E a pessoa... Você, E aí você ela só se caiu o seu arroz no escora. chão. Você é sério? Então, Né? Mas é isso. E tudo isso porque nós somos um país de quarta camada. sim. Que é Autorreferente. a camada que precisa de um reconhecimento. De um reconhecimento. Mas aí só esclarecendo por que eu trouxe isso à tona. Não é que, mas então tá de boa, não foi nada. É claro que a situação teve seu peso, é claro Sim. que não foi qualquer coisa. Mas eu tô dizendo que eu não posso contar a minha história desse jeito sem mentir. Porque não foi algo que me pegou daquele jeito. E as pessoas, elas tendem a deixar a honestidade de lado quando elas querem... quando elas se deparam com a biografia delas. Então, elas percebem ali acontecimentos que poderiam, montados, dar a impressão de uma baita vida vitoriosa, como você disse. Mas nunca se trata do acontecimento em si, e sim de como a gente reage a eles. Exato. Então, eu não fui uma heroína, não fui, uau, porque a minha mãe e a minha família, a gente passou por um momento difícil em que ela ficou doente, não sei o quê, coisas foram postas em jogo. Não, porque eu não tinha nem maturidade para lidar com aquilo direito e foi uma coisa rápida, né? Relativamente rápida, graças a Deus. Então, eu trouxe essa história aqui pra gente pensar sobre como a gente monta essa história, essa narrativa da nossa vida, se baseando nos acontecimentos que compõem ela. Porque é como você disse, um dia um saco de arroz caiu no chão. A pessoa, ela se depara com uma vida rasa, uma vida que não tem substância, que não tem grandes experiências que realmente a tocaram. Então, ela pensa, como é que eu vou montar isso aqui? Tá bom, o que mais chega próximo de um momento difícil foi quando o arroz caiu. Então, caramba, se eu for parar pra pensar, até que foi ruim, porque foi tipo um trauma. E aí a pessoa começa a se perder. Porque ela transforma, ela se escora em momentos ruins, em coisas que, beleza, não foram agradáveis. Mas isso não significa nenhuma ruína, isso não é nenhuma sentença pra você. Na verdade, qualquer acontecimento, mesmo os mais infortuitos, assim, né? Eles são excelentes. Sim. Porque, de alguma forma, a realidade como pode se apresentar e que, de alguma forma, nos molda. Então, mas peraí, já vou te cortar. Tá. Você aqui é a advogada de muitas pessoas hoje que, Tá bom. né, que se colocam numa situação. Então, por exemplo, tem uma mulher que viveu uma situação de um abuso sexual. Como é que você pode dizer que é excelente que isso tenha acontecido? Porque aí a mulher já vai falar pra você, imagina, que absurdo. Eu sou machista, que eu sou insensível a qualquer coisa do gênero. Então, mas aí, pra responder essa sua pergunta, eu vou voltar um pouco pra trás, certo? A Maria Clara esqueceu de uma parte importante da história dela. Que ela falou que aquele momento em que você ficou privada da sua melhor saúde por uns dias, certo? Foi rápido. Mas o tempo... depois mesmo em casa, ainda levou um tempo e tal, mas fiquei bem. Nós Mas lidamos você com isso tava por quanto tempo? Por um mês? Lá. Uns 2 meses. Certo? Máximo, Então, são 60 dias. Né? Sim, é pouco tempo. Mas você tá menosprezando porque não foi você que ficou na UTI. Não sei se eu não preferia ter ficado eu na UTI. Não sei. Né? Pra mim, a parte que eu tive que enfrentar com a tua mãe lá foi bem ruim. As ideias que vinham pela minha cabeça não eram muito legais, não. Certo? Mas a verdade é que nós passamos por esse calvário por 60 dias. Certo? Que foram bem melhores do que certos 40 dias de uma certa pessoa. Então, né? Essa é uma perspectiva. Mas aí você tá... Tá, então vamos menos. Você tem um pai que ficou doente por um período muito maior, por anos. Eu enfrentei lá os aspectos de uma ansiedade que me deixaram no estaleiro. Sim. Certo? De novo, não foi gostoso. Não é gostoso lembrar. Mas é um assunto que, assim, ele não paralisou a nossa vida. Ele criou uma série de situações, certo? Mas ele não paralisou a nossa vida. E quantos por cento das pessoas lidam com um caso
de ansiedade ou depressão ou pânico que dura anos? Quantos por cento das pessoas? Aqui no Brasil, né, segundo as pesquisas, é uma turma enorme, né? Tipo, o país com mais gente ansiosa no mundo. Eu vou te ajudar. 100%. Não é que 100% das pessoas têm ansiedade, mas 100% das pessoas têm um caso de ansiedade, depressão ou pânico na família. Sim. Ou é o pai, ou é o irmão, ou é a tia, ou é perto. Certo? Quantos por cento das crianças tiveram o pai ou a mãe que passaram à beira da morte? É muito grande. Quantos por cento das famílias têm em seu seio uma menina que foi vítima de abuso? 100%. Também, muitos. Então, eu estou normalizando e tal. Não, eu não estou normalizando. Eu apenas estou dizendo o seguinte, eu nem preciso normalizar, porque as tragédias cotidianas são normais. Acontece. É da norma. Todo mundo enfrenta tragédias pessoais, certo? Por que então a minha haveria de ser tão especial para que todos devessem olhar para a minha dor? Eu respeito a sua dor e seria muito bom que todo mundo pudesse respeitar. Entretanto, a conta não fecha. Porque se todo mundo for parar para olhar a dor de todo mundo, o mundo parará. Nós não faremos outra coisa que não seja ficar reconhecendo né? Hoje, neste dia aqui, eu estava lendo uma notícia e li lá qualquer coisa sobre a sigla vai ter uma parada. LGBTQIAPN+. Tem mais uma letra da última vez que eu vi. Certo? Eu vou fazer uma premonição aqui. Em alguns meses vai ter mais uma letra. Eu não sei qual é, mas vai. Por quê? Porque a cada pouco, um determinado grupo exige que precisa ser visto. Sim. Certo? Vai faltar letra no alfabeto. Não tem o que fazer. Porque todo mundo quer ver a sua dor vista, reconhecida e incensada. E aí fodeu. Não, então, e aí que eu continuo, eu volto lá na minha pergunta, porque como é que a gente ajuda essa pessoa que tem este olhar só para essa dor, que quer contar a sua história a partir dessa dor? Como é que Objetivamente, a sua vida não é essa dor. Se você olhar bem, ela não é essa dor. Essa dor está na sua vida. A sua vida não está nessa dor. Por mais que ela seja uma dor terrível, por mais que seja uma coisa que te tome a cada tempo, e eu entendo isso. Foi algo que aconteceu. Não é que é pra esquecer, não né? Não foi nada. Aconteceu, Não é isso. Isso aí tá no teu... Isso aí faz parte da tua vida. Entretanto, a sua vida é o conjunto de todas as experiências que você viveu. Mas isso vai determinar o conjunto das experiências do futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Determinar é uma palavra forte. É muito vai forte. Influenciar. Vai influenciar, mas determinar não vai. Tem um impacto. Mas pode ser que determine. Se o sujeito permitir que determine. Sim, mas você não sabe o quanto é difícil, porque não foi com você. Não foi comigo. E o que foi comigo não foi com você. E você não sabe. Você não sabe como é ser filho dos pais separados que eu fui, como foi quando eles se separaram. Você não sabe como foi a dificuldade do casamento que eu e a Mônica tivemos quando a gente quase se separou. Você não sabe também como é que foi, né? E não é pra saber mesmo, porque é parte da história de cada um. Então, primeiro, a sua vida não é essa tragédia. Essa tragédia, ela é parte integrante e talvez nesse momento ela esteja no centro da sua vida. Mas se você pensar que uma pessoa vive em média 70, 80 anos, e eu não sei quantos anos que você tem aí, você que está nos ouvindo, mas se você tiver 30, você tem mais uma vida igual essa que você tem para viver. Se você tiver 40, 45, pode ser que você tenha outra vida dessa que você viveu para frente. Então, colocando em perspectiva, provavelmente com esta grande coisa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com outras grandes coisas da sua vida. Sim. Porque e eu não estou comparando, eu só apenas estou ilustrando, por favor, ouça carinhosamente. Quando eu era jovem, e a primeira moça que não se interessou por mim, quando eu era perdidamente apaixonado por ela, quando ela demonstrou que eu não passava de um pirralho, certo? Aquilo doeu profundamente na minha alma, aquilo consumiu tudo o que eu era. Mas aquilo me fortaleceu para que eu fosse uma pessoa maior, para que aquela dor fosse menor diante de quem eu sou. Você cresce e a dor relativamente diminui. Ela continua do mesmo tamanho, talvez. Tá. Mas ela já não te ocupa inteiro porque você cresceu. Porque essas dores vão nos edificando. Deus não seria retardado de permitir que a dor existisse se ela não tivesse um papel decisivo e definitivo e determinante na nossa história.
Portanto, ainda que você não esteja vendo o sentido disso na sua vida, há um sentido. Pois é. Ah, então você está dizendo que eu tinha que passar por isso? Não, eu não estou dizendo que você tinha que passar por isso. Não é isso. Porque não é que seja um plano de Deus para a sua vida que você tenha vivido essa tragédia. Não. Mas o plano de Deus prevê que, diante de quaisquer que sejam as tragédias, você possa lidar com elas. Porque o amor e a misericórdia são maiores do que a dor. E dá pra você observar isso se você Por mais observar que com você atenção. não sinta e por mais que você não tá veja. enxergando isso hoje e tal. Mas a maior parte das coisas que existem a gente não vê mesmo. A maior parte do que há a gente não compreende. Sim. Certo? É, você falou disso, eu lembrei da história de uma pessoa muito querida pra mim, que eu a conheço há muitos anos e nunca soube de uma parte da história dela que ela sofreu um abuso, e acho até pertinente a gente falar sobre isso, porque ela foi violentada e ela engravidou, e ela era adolescente na época, e em nenhum momento ela pensou em tirar o bebê, em abortar. E ela teve esse bebê, e quando eu a conheci, o filho dela já era adulto. E aí, um dia nós estávamos conversando, assim, e foi recente isso, e aí ela disse pra mim, porque você lembra quando aconteceu? Eu olhei pra ela e fiz, não, eu não sabia. E faz todo sentido, assim, eu ter lembrado dessa história, porque ela poderia exatamente ter usado esta situação para ser o norte da vida dela, né? Tipo, o abuso, ter engravidado, né? Toda essa dor, todo esse trauma e tal. E ela falou, não, jamais, eu nunca pensei em tirar o meu filho e tal, porque ele não tinha nada a ver com aquilo que tinha acontecido comigo, né? E, assim, eu fiquei assim... Que presença de espírito. Pois é. Eu fiquei, assim, encantada. Vou dizer pra vocês, foi isso mesmo. Exatamente por essa presença de espírito dela, que era tão jovem na época, né? E que ela conseguiu passar por isso sem que este fosse o norte da vida dela. Porque se fosse, né, de repente, numa outra situação, assim que eu a tivesse conhecido, o que aconteceu há muitos anos atrás, ela logo teria me contado, né? E muitos anos depois, eu fiquei sabendo disso, e por acaso, não porque a gente estava falando de um assunto, que a gente conversa sobre vários assuntos e tal, e surgiu. E aí eu fiquei encantada exatamente com essa presença de espírito dela, eu falei, gente, mas você foi, assim, maravilhosa, né? Ela falou, pois eu não consigo. E ela passou por outras coisas depois, outras dificuldades, exatamente por ter um filho, né? Novinha, não sei o que e tal. E nada disso foi o que sempre definiu a vida dela, sabe? Muito orgulho, assim, dela. Ou pode até definir, mas definir de uma outra forma. Eu falar da minha vida é até uma criação, porque eu tive uma vida boa sempre, tranquila. Não sou um cara que teve grandes problemas. Porque eu entendo que os problemas que eu tive são problemas que, embora custosos pra mim, eles são alguma coisa da natureza objetiva da vida mesma, né? Sim. Então, por exemplo, quando eu quase perdi minha esposa, é evidente que eu não gostei de passar por isso, mas isso certamente definiu que tipo de marido eu seria dali pra frente. Quando eu enfrentei as questões da ansiedade, isso foi determinante para que eu faça o trabalho que eu faço hoje. Então, não é que eu ouvi uma pessoa muito querida, né? Acho que eu até posso falar o nome dela, a Mari, né? Que faz podcast aqui com a gente também, né? Do Simples Assim. Ela tem um filho atípico, né? Que é o Murilo. Né? E ela falou assim, olha, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu agradeço a Deus porque meu filho tem esta condição. Não é disso que se trata. Entretanto, eu reconheço claramente que a presença deste filho, desta forma, neste momento, neste conjunto da minha história, fez coisas muito grandes por mim. Eu sou uma outra pessoa. E uma pessoa de quem eu gosto mais. Uma pessoa mais útil, uma pessoa mais amorosa, mais, né? Então, veja, não é que, ai, que bom que minha mulher adoeceu naquela época. É lógico que não é disso que eu tô falando. Entretanto,
eu consigo compreender que aquele fato não é um fato isolado e que ele determinou uma série de outras questões que são... Eu não sei como seria a minha família sem aquilo. Ou sem a gente ter trocado o carro prata por um carro prata, de novo. Eu não sei, eu só sei como ela é nessa sequência. Desse jeito, Então, qualquer outra coisa poderia ter causado o tal efeito borboleta e a vida fosse outra. Certo? Por isso que você fala que a vida é excelente. Ela é excelente, porque de alguma forma ela vai nos moldar. A inteligência que inventou tudo isso, inventou para funcionar. Inclusive com a presença do mal que a gente não compreende. Então não é porque você compreende que você não compreende que é ruim. Né? E aí a Maria Clara falou de camadas e de descamadas. Né? Sabe o que me ocorre, filha? Que a vida se trata de camar para depois descamar. Quando eu penso na teoria das 12 camadas, tá? E vou fazer um desenho que eu não sei se os nossos amigos vão ver, né? Vão conseguir entender. Mas... Círculo perfeito. Hã? Que círculo bonito. Obrigado. Então, só fazendo um recorte aqui, né? Nas 12 camadas, quando você olha para o círculo, acho que isso vai dar para ver. Aí o Matheus me fala se dá para ver ou não. Eu só vou fazer a primeira e a 12ª, certo? Ou melhor, vou fazer só a segunda para dar a pista, tá? Dá para ver, Matheus? Não dá, né? Deixa aqui, ó. Então, ó, leva lá, filha. Até o Matheus falar que dá. Vem nessa aqui, Mary. Isso. Deu? Chega mais perto dessa aqui, filha. Agora me mamãe. Então. Ó, a mamãe. Isso, põe ali, amor. Ali perto, ó. Aqui. Não. Ainda não? Calma lá, vocês vão entender onde eu quero chegar. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui ver. A luz acho que tá atrapalhando. Ah, tá. E aí, amor? E aí? Deu pra ver, não? Aí, meio borrado, mas dá pra ver. Isso. Você vai ver que a primeira camada, ela tá aí na parte de baixo do círculo à esquerda, certo? No primeiro gomo, abaixo da esquerda, você tem uma camadinha aí, ó. Vamos ver o foco. Deu pra ver? Deus tá vendo. Isso. Então, ó, a primeira camada. Depois vem a segunda. Ele vai dando a volta. A 12ª vai encontrar com ela. Certo? Então, eu diria pra você o seguinte. Pode tirar, amor. Quando você pensa nesse círculo, da primeira à 6ª camada, o sujeito está se camando. Ele está entendendo mais sobre si. Ele está se construindo. Certo? Ele está olhando muito para si. Ele precisa olhar para si. Então, na 3ª camada, que o sujeito está aprendendo a andar, ele precisa entender como é que o corpo dele funciona em contraste com o mundo, com a mesa de centro da sala. Senão ele vai andando por ali, ele esbarra nela. Ele precisa entender como é que a bunda dele se encontra com o chão quando ele cai. Ele precisa pensar nele, certo? Então, da primeira à 6ª, o sujeito vai se camando, vai ganhando camadas. A partir dali, na 7ª, quando ele encontra o papel social, que ele fala, pera, eu tenho força para prover a mim e aos meus, mas eu tenho força para fazer mais do que isso. Eu posso fazer algo pela minha comunidade. Ele começa a se descamar. Na 8ª camada, ele começa a entender que existe uma transcendência, uma vida imaterial. E aí, na 9ª, ele começa a olhar para o alto. Certo? Então, ele começa a perceber que existe uma força superior e suprema que está para muito além dele. Então, ele vai se esvaziando. A gente fala muito de autoconhecimento. Mas as pessoas sérias, elas vão se autoconhecendo até chegar a um ponto que elas percebem que elas não são tão interessantes. Que faz muito mais sentido olhar para um outro lugar. É como se a Lua ficasse examinando as próprias crateras, certo? Até que um dia ela falasse, pera, mas eu ilumino um monte de coisa. Né? As pessoas me admiram, mas eu faço isso com uma luz que não é minha. De onde será que vem essa luz? Do que ela é feita? Como surgiu? Né? Qual é o intuito dessa luz? E ela passasse a olhar para esse outro lugar. Então é um esvaziamento de si mesmo. Deixa pra lá minhas crateras, elas não são tão interessantes. E outra coisa, eu sou só mais um no meio de um monte, né? Sim. Então, tipo... Eu sou um sujeito... Precisa a minha história ter tanta É. coisa? É. Sim. Né? Eu preciso contar tanta coisa? Eu preciso... Sabe? É, Não sei. não precisa. Então, quer dizer, quando a gente quer tanto contar a nossa história de superação,
em última análise, a gente quer um reconhecimento. Um reconhecimento. Mas o reconhecimento exatamente. não haveria de ser para nós. Por quê? Eu e você e ela e quem tá lá em casa, certo? Somos pessoas de infinitas possibilidades. Nós somos um símbolo, nós somos uma folha em branco que pode abrigar qualquer coisa, E ao mesmo tempo, qualquer coisa não, mas você entende o que eu tô também dizendo, né? estamos sujeitos a viver todas essas tragédias. Pois é. Como você bem lembrou num dos episódios aí anteriores, né? Que você fala assim, eu posso amanhã ser atropelada. E pode mesmo. Não é uma coisa assim que a gente fala, que legal, Maria Clara falando, já pensou ser atropelada? Pode. Ela pode, eu também posso. O Fábio também pode. Podemos sumir a qualquer momento. Ou seja, a gente tem tantas possibilidades, mas a gente também é muito frágil. Por quê? Porque tem bilhões iguais a nós. Então a gente tem algo de muito especial, mas a gente não é tão especial assim ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue olhar para este outro lugar, a gente vai se descamando. Essa volta, né, da primeira até a 12ª, tem um reencontro que está na camada do ser. Sim. Né? Então, é muito importante a gente adotar essa perspectiva. Porque se a gente não entender o sistema no qual a gente está inscrito, talvez a nossa história, de fato, fique meio corrompida, meio esquisita, sabe? Sim. É punk, né? Punk. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Eu também, eu tinha uma coisa que eu esqueci, mas falei pra caramba, né? Ai, pera. Né? Então, é que também o que nós estamos conversando aqui, né? Muita coisa, né? Quase exige até um momento de... Quando você pensou, como é que você conta a sua história? Eu ia comentar isso até em algum momento, mas eu tenho... É uma resposta bem simples, pra falar a verdade. Eu tenho 16 anos ainda. Então, a minha história... Na verdade, peraí, já vou te cortar. Quando esse episódio for ao ar, já vou... nós gravamos, você já vai ter 17. Sim. Verdade. Bom, mas nesse momento aqui eu ainda tenho 16, tem. né? Bom, ali na pontezinha, né? Então... Primavera está chegando. Primavera está chegando. Sim. Eu achei que era hoje, o início. Aparentemente não é. Bom, eu ainda... Eu acho que um jovem ainda não tá na hora de contar a própria história, a menos que seja, assim, né? Pessoa hiper singular, como algumas exceções que nós já tivemos aqui, né? Mas eu acho que a minha história, por enquanto, é tentar escrever uma história. E isso é uma coisa que as pessoas geralmente não pensam tanto, porque elas ficam tão apegadas naquilo que elas podem vender como sendo a própria história, tipo, o que eu passei, como é que eu posso contar então? E aí elas percebem, quando elas percebem que não tem uma história interessante, ao invés de tomar uma iniciativa para tentar escrever alguma coisa, para que ela tenha algo para contar depois, ela tenta utilizar as coisas precárias, as meia experiências, as coisas que aconteceram com ela, não como ela aconteceu. Então, eu acho que primeiro você tem que acontecer para que você conte uma história. Eu ainda tô no início dos meus acontecimentos, então... Isso é um pouco discutível, mas ok. Mas... Eu acho que a minha história, no fim das contas, vai ser contar histórias. Pode ser, mas se a gente pensasse o seguinte, vamos dizer que você tivesse mesmo tomado uma facada. Tá. Certo? Então, a sua história seria uma história que não teria o que contar até agora? Teria um pouco. Então, o grande lance é o seguinte... É que eu vim pra cá sem isso planejado pra, né? Tá. Mas isso me lembra um acontecimento recente. Quando uma pessoa envolveu meu nome num boato e, segundo ela, por uma brincadeira, etc e tal, só que esse boato começou a circular, né? E aí, num determinado momento, essa pessoa soube que o boato circulou e me procurou para se desculpar, né? E não só a mim, como uma outra pessoa que ela envolvia num boato. E falou, puxa, olha, que fique claro, foi uma conversa entre paredes ali, uma coisa
uma brincadeira comum e tal, e coisa, né? Depois que o Márcio Smelling disse que era brincadeira falar as coisas que ele falava pra mulherada lá, agora tudo virou brincadeira, né? E então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa brincadeira. Eu acho que a pessoa em questão aqui foi sincera comigo, não teve mesmo um intuito. Mas é importante a gente compreender que mesmo sem intuito a gente faz umas barbaridades, né? Sim. Então é por isso que a gente precisa ficar atento. Atenção, E eu também. Atenção plena, né? E quando ele se desculpou comigo, eu falei, bicho, deixa eu te falar um negócio. Não vou eu ficar... eu não vou... Melindrado. Né, te condenar e tal, porque eu já chateei gente que eu gosto por falar o que eu não devia e tal. Então, fica em paz, certo? Ele falou, não, eu quero deixar claro pra você que a sua honra não foi afetada. E aí, nessa hora, eu respondi perfeito, cara, que honra? Como se eu tivesse uma honra pra ser afetada. Eu não tenho honra, certo? Honra mesmo, só um teve. Só um tem. Só um terá. Então, que porra de honra, assim. Nossa, que ele deve ter olhado pra você e falado, Foi por WhatsApp. Ah, tá. Né? Talvez ele não tenha compreendido, mas eu acho que ele compreendeu. É uma boa pessoa. Né? Foi, cara, desencana disso. A gente dá muita atenção pra esse negócio de honra, pra nossa moral e tal coisa. Cara, eu perco dos pão de queijo aqui em cima da mesa. Isso não envolve muita honra, certo? Eu, às vezes de manhã, tenho dificuldade pra levantar. Hoje foi um dia, porque ontem foi punk, né? Aí hoje eu já tava lá, com um pouco de pena de mim, que eu tava tão cansado. Isso não é muita coisa de gente muito honrada, certo? Então, a gente precisa lembrar disso para contar a própria história. Entretanto, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que a gente não é tão grande coisa. Mas a gente também precisa ter a humildade, que quer dizer, em última análise, numa tradição pobre, humildade, humus, terra, ter o pé no chão. De reconhecer alguns acertos que a gente acerta, ainda que não por nossos méritos. Certo? Então, por exemplo, eu tenho a graça de ter a família que tenho. Evidentemente que isso não é meramente pelos meus méritos. Não. Mas há de haver algum mérito nas minhas escolhas também. Certo? O fato é que, diante das circunstâncias, eu tenho conseguido fazer uma parte do papel importante, né? Claro que ela faz mais. Mas para que essa família funcione. Então, é importante a gente reconhecer isso também, porque na medida em que a gente acerta alguma coisa, a gente já serve como um referencial mimético para alguém. Certo? Ah, mas o que eu faço é muito simples. Tudo bem. Isso já serve como referencial para alguém. Sim. Você só não pode se confundir com isso e achar que isso é uma coisa muito grande, porque não é. Certo? Mas para alguém serve, porque alguém está para trás de você em algum quesito. O contrário é verdadeiro. Mesmo aquelas pessoas que você acha muito falíveis, elas são referencial mimético para você também. É alguém que você deve copiar em alguma coisa. Sim. As piores pessoas que você considere, alguma coisa de bom elas têm. Então, quando a gente coloca a cabeça no lugar e entende isso, não tem problema você contar a sua história e você, Maria Clara, por exemplo, perceber que você é uma adolescente atípica. Certo? Com 16 anos, quase 17, você trabalha a sério, como a maior parte dos adultos não trabalha. Ah, mas eu trabalho menos horas, é mais fácil. É verdade. Entretanto, não dá para perder de vista que, embora ali seja mais fácil, embora você não dependa do seu trabalho para sobreviver, tudo isso é verdade. Sim. Mas também é verdade que, nas suas circunstâncias, você consegue olhar para o trabalho da forma correta. Escolheu. Certo? Então, isto é atípico. O fato de você, por exemplo, ter a afeição aos estudos, procurar se organizar, né? Essas coisas são um tanto atípicas, sobretudo para os jovens da sua geração. Né? Então, reconhecer isso não é pedante. Pedante é achar que você é muito especial por causa disso. Não é. Diferente. Não. Tem uma diferença. Sim. Eu falei no sentido de especial mesmo. Eu sou especial. Não é. Tem uma diferença. Mas essa diferença só coloca mais peso sobre as costas de quem tem uma diferença. Se você tem algo diferente, você tem que avançar ainda mais. Porque tem alguém olhando para você que precisa do seu exemplo. Certo? Sim. Inclusive do seu exemplo de superação. Agora, se você tem muita necessidade de contar a própria história e depende muito do reconhecimento de outras pessoas, essa é uma coisa para você ficar atento. Porque pode ser que isso não funcione muito bem para sua vida, por maior e mais legítima que seja a sua dor.
porque senão você fará a sua vida parar nessa dor. E eu reconheço que essa dor possa ser imensa. Eu não faço ideia do que você está passando, mas eu garanto a você que a sua vida e o amor de Deus é maior do que essa dor. Contanto que você permita que eles entrem. Né? Acho que é isso. Eu não tenho nada a adicionar, acho que foi muito Estamos- bem posto. Estamos no tempo também, né? Aham. Então, mais uma vez, agradecer aos nossos queridos patrocinadores, Roda MUC, Remax Meet, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz, Advocacia, Spa Júlio Ganico, Sheik Agência, Vivi Jax, nutricionista, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Macedo Joias, Spa Red e Família Thompson. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está com a gente. Continue divulgando a gente, estando conosco aqui, sugerindo, opinando, interagindo. E que Deus abençoe você. Até a próxima. Esperamos que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.